Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a aula será sobre olheiras. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre a origem vascular das olheiras, que forma aquela mancha arroxeada. Antes de começarmos, por favor, se inscreva aqui no canal. Se você gostar do vídeo, dê um like. Vamos falar um pouquinho da etiopatogenia da olheira. Bom, eu disse que existem dois fatores principais, um fator vascular e um fator melânico. Tá? Eles podem aparecer isoladamente, dependendo do indivíduo, ou de forma conjunta, né, de forma mista. O vascular está relacionado ao extravasamento de células do sangue, por exemplo, as hemácias, que estão carregadas de hemoglobina. Já a origem melânica, vai estar relacionado à célula melanócito, que vai estimular a melanogênese, produzindo mais melanina nessa região. Essa melanina, então, vai ser depositada nesses tecidos e vai acabar pigmentando essa região. Lembrando que a pigmentação por origem vascular, devido à presença de hemoglobina, que contém o pigmento ferro, dá uma coloração arroxeada a essa região. Já a pigmentação melânica, em que a melanina é o principal fator, vai dar uma pigmentação amarronzada. E a gente consegue diferenciar isso no exame clínico ou através do dermatoscópio. Pode acontecer indivíduos que têm uma proeminência nesse tipo de pigmentação e indivíduos que têm uma proeminência nesse tipo de pigmentação. E aí, pessoal, o mais importante disso tudo, os tratamentos são diferentes. Tratar esse tipo de pigmento com essa origem é diferente desse pigmento melânico com essa origem. E isso talvez é a principal função dessa aula aqui hoje, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a origem vascular das olheiras, da hiperpigmentação periorbital. De modo geral, é um padrão de herança autossômica dominante. Há fatores genéticos, já nasce com uma predisposição para ter essa fragilidade vascular. É muito comum o aparecimento logo na infância e na adolescência, então a gente já observa nas crianças, nos adolescentes, aquela olheira mais funda, aquela coloração mais arroxeada. Isso está relacionado a um padrão de herança, né, em cromossomos autossômicos. Também é muito comum em grupos étnicos específicos, como os turcos, árabes, a região ali do Oriente Médio. O diagnóstico é bem simples, é feito pela tração palpebral e a identificação, né, desses capilares venosos aqui nessa região, mostrando os vasinhos sanguíneos. Então, pode ser feito também pelo dermatoscópio, mas a tração, né, do olho é o diagnóstico mais tranquilo. Tá? Então, identificando um pouquinho como é que a radiação ultravioleta pode danificar ou intensificar essa origem vascular, aumentando a fragilidade. Então, a radiação ultravioleta pode fragilizar esses capilares, e aí essas células aqui, as hemácias, né, as hemácias podem extravasar, fazer um fenômeno chamado de eritrodiapedese, que é a saída dessas células para o meio extracelular. Então, o leito venoso ele é comprometido, a saída das hemácias para a matriz extracelular. Dentro das hemácias, então essas hemácias elas vão se decompor, vão romper a membrana, elas vão liberar ali no tecido a hemoglobina, tá? Essa hemoglobina é uma proteína quaternária que tem rica em grupo M. O que o grupo M tem no seu interior? Olha só aqui, um átomo de ferro. Essas proteínas, as hemoglobinas, são chamadas de metaloproteínas, ou seja, porque tem a presença de um metal dentro. No caso da hemoglobina, que é rica no grupo M, esse metal é o ferro, e é aí que está toda a diferença. A hemoglobina, então, sofre reações oxidativas no meio extracelular, principalmente devido à presença do oxigênio ou de espécies reativas de oxigênio, e a hemoglobina, então, que tem uma coloração amarronzada, arroxeada, vai sofrendo oxidação. Olha a presença do oxigênio aqui. Algumas enzimas naturalmente presentes na matriz vão atuar acelerando essa reação, convertendo em biliverdina, que tem uma coloração esverdeada, e em bilirrubina, finalmente uma coloração alaranjada.
É muito comum identificar esse tipo de padrão, por exemplo, em lesões, né, em hematomas na pele. Né? No primeiro momento, o hematoma fica roxeado devido à presença da hemoglobina. Num segundo momento, ele vai se tornando esverdeado e depois alaranjado até que ele é totalmente reabsorvido. É exatamente isso daqui, a mesma coisa que acontece com uma pancada, com um hematoma, acontece aqui nessa região. Só que como isso é crônico, e aí está o segredo, isso é crônico, essa pigmentação ela fica permanente. O que eu quero chamar a atenção aqui para a gente? Duas situações. A fragilidade vascular com o extravasamento não só das células, mas também de líquido, tá? Então, líquido intersticial, isso pode aumentar o edema, então a pálpebra pode inchar, e aí já é uma estratégia para nós trabalharmos. Melhorar esse tônus vascular, aí nós podemos trabalhar com os flavonoides, centela asiática, rutina, esperidina, castanha da Índia, ginkgo biloba, então nós temos uma gama de ativos fitoterápicos que são ricos em flavonoides, que melhoram o tônus vascular e, consequentemente, diminui o extravasamento de células, tá? Agentes drenantes, que vão melhorar a captação linfática desse líquido que foi previamente extravasado, então a gente melhora a drenagem dessa região, a rutina faz isso muito bem, a crisina também faz isso muito bem, e principalmente aqui, ó, pessoal, capturando esse íon ferro, tá? O ferro oxidado. O ferro na hemoglobina ele está no estado reduzido, ferro 2+, mas quando oxidado ele passa para ferro 3+, que aí ele pode se tornar um produtor de radicais livres. Então ele intensifica a formação de radicais livres, piorando a situação da matriz extracelular. Então sequestrar esse ferro, tirar esse ferro dessa região aqui, é um fator determinante e importante, principalmente para aquela olheira em que tem a origem vascular, ok? Então, a origem vascular, um resuminho aqui, pode ser causada por traumas, cirurgias e esclerose, também relacionada à idade, estilo de vida e sono, a fragilidade vascular do capilar, a eritrodiepedeise, que é a saída da hemácia do eritrócito dessa região, fagocitose dérmica, degradação da hemoglobina, deixando o grupo M livre, que se oxida, que vai sofrendo reações transformando em hemosiderina e deixando o ferro livre no tecido. O ferro, então, promove, né, uma pigmentação arroxeada nessa região e atua como um produtor, né, um gatilho para a formação de radicais livres, que vão atuar nos tecidos, inclusive no melanócito, aumentando a pigmentação melânica. Então, é uma reação em cadeia que nós precisamos interromper, principalmente aqui, ó, sequestrando o ferro e melhorando essa fragilidade vascular. A estratégia principal na origem vascular é essa: melhorar a fragilidade vascular, então manter as células